Olá, está começando o primeiro episódio do Pode Falar, o podcast da turma do 4º período de Direito da Unifacema. Olá, nobres colegas, professora. Estamos aqui nesse episódio bem especial do nosso primeiro podcast para debater um pouco sobre a imigração no Brasil. O grupo presente hoje é formado por Suzana, quem vos fala, Samuel, Joyce, Carlos Eduardo, Odaciana, Maria, Gleison, e nós somos do 4º período de Direito da Unifacema. Como eu disse anteriormente, hoje nós iremos fazer essa breve contextualização sobre esse movimento migratório, desde quando começou lá no século XIX, quando ele se intensificou bastante por aqui, falar um pouco sobre as leis dos refugiados, dos direitos que são resguardados pela legislação brasileira. E vamos concluir esse debate falando um pouco sobre como tem sido o papel do imigrante no Brasil durante esse contexto atual que estamos vivendo, que é o da pandemia. Vale ressaltar também que esse debate ele é composto somente por alunos do 4º período, não há nenhum especialista, e que todos os assuntos abordados aqui foram retirados de fontes seguras. Bem, podemos começar falando sobre o que seria essa migração. A migração, ela sempre irá incluir dois movimentos, o movimento de imigração e o movimento de emigração. A imigração é o movimento de chegada de uma pessoa em um país estrangeiro e a emigração é o movimento onde aquele cidadão se afasta do seu país de origem. Então, todo grupo ou pessoa que faz uma migração, ela emigrou de um lugar e imigrou para outro. E esse processo de migração, a gente pode dizer que começou desde lá da época das cavernas, desde quando o homem se entende por homem. Aqui no Brasil, começou com o seu descobrimento, né? Mas se intensificou bastante lá por volta do século XIX, quando o principal objetivo era fornecimento de mão de obra para a cultura do café em substituição do trabalho escravo. Aí foi quando começou o processo que as pessoas saíam do seu país natal para vir para cá para o Brasil em busca dessa promessa de trabalho, dessa promessa de vida melhor. E que até hoje podemos dizer que gira em torno disso, gira em torno dessa promessa de vida melhor, o fato das pessoas saírem do seu país em busca de algo melhor aqui no Brasil. Entre os anos de 1870 e 1907, chegaram ao Brasil mais de 2 milhões de estrangeiros de vários lugares do mundo, e eles diziam naquela época que eles vieram fazer a América. E essa grande miscigenação do Brasil nós devemos justamente a esses imigrantes que trouxeram muito mais do que costumes. Eles trouxeram o nome, sobrenome, comidas, utensílios, esporte e a força de trabalho, que eram o que era mais necessitado naquele momento aqui no Brasil. E todos esses aspectos são o que compõem até hoje a cultura brasileira. Outro ponto bastante importante para essa discussão é a forma de como esses imigrantes fazem para chegar até aqui, que na maioria das vezes é de forma clandestina e perigosa, né? Apesar de haver outros meios que possibilitam a entrada legal desses estrangeiros, temos conhecimentos de grupos de pessoas, incluindo idosos, mulheres e crianças, que fazem uma travessia de até 4 dias de caminhada em situações degradantes, onde não há comida nem bebida suficiente para todos eles. E esses grupos de estrangeiros, eles saem do seu país justamente em busca de um refúgio aqui no Brasil. Temos como exemplo um caso que gerou bastante repercussão e acabou se tornando o símbolo da crise migratória. É o caso de Aylan, um garoto sírio de apenas 3 anos que foi encontrado morto na praia da Turquia. Então, dando continuidade sobre o assunto da imigração no Brasil, eu vou falar sobre a situação dos imigrantes venezuelanos, que faz parte da nossa história mais recente. Como que ocorreu esse processo? E o que motivou os venezuelanos a estarem buscando o Brasil? É sabido de todos nós que a Venezuela vem enfrentando uma crise política e econômica há bastante tempo. Devido a essa crise interna,
a inflação aumentou muito, o que foi tornando cada vez pior e mais difícil a vida dos venezuelanos que ali residiam. Motivados por essa situação, eles buscaram o Brasil. Isso ocorreu em 3 momentos, como João Carlos Jarochinsky retrata. O primeiro momento, inicialmente houve no Brasil, que é o que chamamos de migração pendular, isto é um deslocamento momentâneo, geralmente motivado pela busca por emprego. Os venezuelanos migraram para o Brasil a fim de inserir-se no mercado de trabalho e também para buscar insumos básicos que faltavam em seu país. Posteriormente, retornaram à Venezuela. O segundo momento, a Venezuela não apresentava um histórico de imigração, isto é, os venezuelanos não tinham o hábito de deixar o seu país. Mas nesse segundo momento do fluxo migratório, muitos tentaram ficar próximos do seu país de origem e passaram então a fixar-se perto da fronteira. Nesse segundo momento, nós conseguimos ver como exemplo quando o fluxo migratório venezuelano aumentou no Brasil, e eles ficaram localizados na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. Foi um estado que sofreu bastante com esse movimento de imigração dos venezuelanos. Já o terceiro momento, os imigrantes venezuelanos passaram de vez para o estado de Roraima e seguiram para outros estados também, posteriormente, em busca de ofertas de trabalho. Então esses são os 3 momentos. Eu retrato que o segundo momento é o momento mais importante e caótico. Foi o momento mais importante e caótico, que foi quando eles se mudaram e ficaram ali na questão da fronteira. E aí, diante disso, o Brasil não estava preparado para lidar com aquele aumento, com aquele fluxo migratório muito grande de venezuelanos. Não tinha estrutura. O estado de Roraima, a cidade de Pacaraima, entre outras cidades, não tinham estrutura. A população não recebeu bem essa mudança e se tornou um completo caos. Nós podemos retratar que isso se tornou um completo caos. Nós sabemos que o Brasil é atualmente o país com maior fluxo migratório de venezuelanos. Fato. Só que esse fluxo, como eu já falei, acabou que ocasionou muitos problemas. Muitos venezuelanos estão vivendo em situação de extrema pobreza, em extrema marginalização, podemos até dizer assim. E nós sabemos, inclusive eu vou pegar o gancho e vou falar sobre a lei, que é a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, que é uma lei de refúgio, que é uma lei moderna, que faz parte da nossa legislação, do ordenamento jurídico brasileiro. Nós vimos que na prática ela não conseguiram aplicar ela da melhor forma possível, e mais importante ainda, eu retrato sobre a Lei de Imigração número 13.445 de 2017, que essa lei ela tem assim um efeito de falar mais sobre os direitos e obrigações e sobre a parte humana, a parte dos direitos humanos, os direitos fundamentais, o direito à saúde, a educação de qualidade, entre outros fatores. E com esse fluxo muito alto de venezuelanos no estado de Roraima, essa lei não foi aplicada com eficiência. Mas eu pergunto, será se essa lei ela não foi aplicada com eficiência devido ao fluxo, devido à quantidade de pessoas que vieram? Ou seria a incompetência ou a falta de políticas integradas entre o governo federal, os governos municipais e estaduais? A história nos mostrou mais uma vez que a falta de políticas integradas foi o que causou os maiores problemas. Além disso também, nós tivemos que lidar com o problema da xenofobia, que ocorreu muito no Brasil, infelizmente. Hoje nós ainda estamos vivendo o terceiro momento, o momento que muitos já saíram ali do estado do Roraima, foram espalhados. O governo federal demorou, mas aos poucos foi buscando para que tentasse pelo menos acalmar mais aquela situação, o caos que vivia, o clima tenso, a falta, mas é notório e todos nós sabemos que ainda há muita pobreza e que os venezuelanos ainda estão longe de viver o ideal. Eu gostaria de destacar um aspecto importante também, que é justamente a questão relacionada à legislação de imigração, né? Então, no Brasil, vigorou até o ano de 2017 o chamado Estatuto do Estrangeiro,
e foi uma lei inicialmente idealizada em um contexto ditatorial, né? Portanto, ela possuía em seu conteúdo restrições em relação à entrada desse estrangeiro em território brasileiro, né? O estrangeiro, na verdade, era visto como uma ameaça, né, do ponto de vista dessa legislação. No entanto, com a criação da Lei de Imigração de 2017, que revogou o Estatuto, a gente vê uma mudança nesse cenário, né? Essa lei, ela se mostrou mais aberta, né, em relação à entrada do estrangeiro em território brasileiro, não deixando de observar esse aspecto de segurança nacional. Mas ela trazia, por exemplo, em seu conteúdo direitos relacionados à própria assistência social, né, a concessão de benefício assistencial, né? Inclusive o próprio STJ já declarou, né, positivamente que o estrangeiro tem direito a receber esse benefício quando é necessário. O estrangeiro também pode ser atendido aí pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então a gente vê uma mudança, né, uma espécie de evolução nesse sentido, né? O Brasil, ele, com essa legislação, ele se adequa aí aos parâmetros, às recomendações internacionais que são emitidas pelos órgãos aí do direito internacional, né? Principalmente nas questões relacionadas ao combate à xenofobia e à própria criminalização de imigração, né? É essencial lembrarmos também do cenário atual pelo qual estamos vivendo. Diante disso, reflete-se a fragilidade e dificuldade e a vulnerabilidade agravada a qual se expõem os imigrantes e os refugiados no Brasil frente à pandemia do Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, que trouxe fragilidades para toda a sociedade, é um fato. E essas populações que já se encontravam em um contexto de vulnerabilidade se viram o cenário se deteriorar, se agravar ainda mais pela ausência de políticas públicas, pela falta de acesso à educação pelas crianças, dentre outros déficits que marcaram as pessoas que foram obrigadas a deixar seus países por conta de guerras, de crises econômicas, ambientais, dentre outras. Essa situação pela qual nos encontramos de pandemia tem um efeito nocivo entre todos e todas. Mas existe um efeito agravado para as pessoas que já se encontram nessa situação de vulnerabilidade. Isso, obviamente, se dá em relação aos imigrantes, que possuem uma situação única de mobilidade. Isso pode refletir em vulnerabilidade socioeconômica e até mesmo linguística, e provocar também problemas em relação à iniciativa do próprio controle ao vírus. Dentre os possíveis temas que podemos abordar e destacar em relação a essa vulnerabilidade dos refugiados, engloba também as medidas contra a discriminação e implantação do auxílio emergencial, por exemplo, já que essas fronteiras fechadas, como medida emergencial dentro do contexto da pandemia, impediram a entrada dos não nacionais. Ou seja, o Brasil não foi diferente. Impediram a entrada de pessoas que precisam desse acolhimento, da acolhida humanitária. Diante disso, o problema se potencializa sobre o contexto pandêmico, que é global e que preocupa a todos. Essa pandemia do Covid-19 acarreta sobre as consequências para os movimentos migratórios no mundo. Porque além da barreira dos idiomas, esse desconhecimento da legislação, o preconceito e a falta de apoio que dificultam o acesso dessas pessoas aos seus direitos, se intensificam somadas a essas circunstâncias atuais causadas pela pandemia. Além do risco que elas estão vulneráveis a correr, de saúde, de crise econômica, essas fronteiras fechadas acarretam nos serviços, em alguns serviços do atendimento básico ao imigrante, fossem suspensos, como estão sendo suspensos, e ficam assim comprometidos com esse modo remoto. Portanto, é preciso repensar a proteção do refugiado, pensar em parcerias possíveis para essa proteção, que coloque como protagonista o imigrante, o refugiado, sobre a possibilidade de superar essa situação de refúgio pela qual ele se encontra. Sabemos que é um desafio esse momento pandêmico e o vírus em si. Mas nós não temos o direito de desistir de enfrentar esse problema. Encerramos por aqui o primeiro episódio do canal Pode Falar, dedicado à política, à literatura e ao pensamento. Até a próxima para mais uma troca relevante e essencial. Obrigada.